Um segundo e vai. Tá ótimo. Pessoal, muitíssimo obrigado a todos, a todas. Boa tarde. Hoje é a nossa 29ª apresentação aqui do ciclo semanal de seminários científicos do Instituto Nacional da Mata Atlântica. E hoje a gente conta com a participação do Dr. Estil Silva Vasconcelos. O Estil possui graduação e mestrado em agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Possui doutorado em recursos e conservação florestais pela Universidade da Flórida. E é pesquisador da Embrapa e atualmente cedido para compor a força de trabalho aqui no nosso Instituto Nacional da Mata Atlântica, o IMA. Ele é docente permanente e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Pará, Embrapa Amazônia Oriental e Museu Paraense Emílio Gueldi, e também do Programa de Pós-Graduação em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia. Estil é bolsista de produtividade em pesquisa pelo CNPq e tem experiência, sobretudo, na área de ecologia de ecossistemas, com ênfase em biogeoquímica, atuando principalmente em questões relacionadas à dinâmica de carbono em sistemas agrícolas e florestais. Estil, de antemão, muito obrigado, por aceitar o convite, para estar aqui hoje falando um pouco da sua trajetória, do seu trabalho. Em nome do grupo, eu já te desejo aí as boas-vindas, oficiais. E sem mais delongas, eu deixo com você agora, tá bom? Uma boa apresentação, qualquer coisa é só falar. Obrigado, João, então, pela apresentação, pelo convite em participar do ciclo de seminários. Você já apresentou bastante aí sobre a minha formação, então te agradeço por isso. Vou falar um pouco, como está no título, da Amazônia Mata Atlântica, a minha experiência, vou falar um pouco da minha experiência na Amazônia, e agora esse início de jornada aqui, um ciclo novo na Mata Atlântica. Então, basicamente, vou me apresentar rapidamente num slide. Acho informações mais pessoais, depois falar um pouco da minha trajetória científica e perspectivas no IMA. Apesar de ser uma apresentação ampla, a ideia também é que eu me apresente para vocês, para que a gente possa pensar em possibilidades de cooperação, como eu posso colaborar de forma mais efetiva no IMA com vocês. Então, eu e a Lívia, que está aqui na ponta, não sei se vocês conseguem ver o cursor, a gente está nos extremos da foto, nós somos os pais da Isabel, que está com a camiseta cinza, tem 11 anos, pais da Carita, que tem 27, que é a mãe da Olívia, nossa netinha, e a Carita é casada com o Leonardo. A Carita nasceu no Rio de Janeiro, a Isabel nasceu em Belém, eu nasci no Rio de Janeiro também, como a Lívia, e sou filho de um cearense e de uma paraense que se conheceram no Rio. A Carita se formou em biotecnologia na Federal do Pará e veio fazer mestrado aqui na UFES, então, de certa forma, começou uma conexão muito forte com o Espírito Santo, também porque parte da família da Lívia, já por vários motivos, os parentes começaram a morar no Espírito Santo, então foi uma coincidência. Eu sou carioca, lá como o Hélio, flamenguista como o Hélio também, me vi muito nele ali na apresentação dele, sou rubro-negro doente. Essa foto aí é da foto do bicampeonato da Libertadores. Quem é rubro-negro sabe da importância disso. E para essa apresentação foi legal fazer isso, eu nunca tinha feito, falado assim da minha trajetória, então foi bom fazer esse exercício de pensar, não só da parte pessoal, mas na trajetória científica. Eu tinha escrito uma vez um memorial, mas a primeira vez que eu falo assim numa apresentação, então foi um exercício bom. E comecei a pensar das coisas do passado que eu fazia, e muitas delas
pelo trabalho, né, da pesquisa ser muito demandante e ficaram de lado. Uma delas é jogar botão, né, ou praticar futebol de mesa, como se a gente for seguir a denominação da Confederação Brasileira de Esportes, é um esporte, né, é futebol de mesa, e é um brinquedo também. E eu estou muito longe disso, depois que eu fui para o Pará, e aqui no Espírito Santo tem uma liga, tem futebolsistas aqui de altíssima qualidade, espero poder voltar a jogar um pouco. Outra paixão mesmo que ficou de lado por 25 anos foi o desenho. Esse é um desenho que fiz em 93, né? É um hobby. E aí, com a pandemia, eu voltei a desenhar, fazer alguns cursos online. Vários artistas no mundo começaram a oferecer, né, cursos que eles dão nos ateliês nos Estados Unidos, na Europa, começaram a oferecer cursos. E eu estou estudando, né? Uma coisa que a pandemia me mostrou como fazia falta, né? Voltar a desenhar, e tem me ajudado muito na saúde mental. É uma meditação, uma forma de meditar. Então, tenho feito isso. Então, basicamente, são, de forma bem resumida, quem eu sou. E falando da trajetória científica, então, o João já adiantou um pouquinho, eu estudei na Federal Rural do Rio de Janeiro, estudei agronomia, de 90 a 94. Em 92, fiz iniciação científica lá, num projeto em que a gente estudava formas de usar leguminosas para adubação verde, né, uma forma de adubar os cultivos agrícolas. Um curso importante, acho que a minha formação foi sobre manejo de recursos naturais em zonas temperadas da Universidade de Maryland. Então, eu comecei a ver um pouco mais sobre conservação de recursos naturais e abriu bastante a mente para outros temas não estritamente ligados à agronomia. Então, eu voltei de lá querendo trabalhar com bactéria gráfica, por exemplo. Perdão. E segui na agronomia, na Rural, estudando mestrado. E depois fui para o Pará, assumi uma bolsa de desenvolvimento tecnológico industrial do CNPq, na Embrapa Amazônia Oriental. Meu tio era pesquisador da Embrapa nessa unidade, me falou dessa oportunidade de um projeto de pesquisa, eu me interessei e concorri à bolsa. E na sequência, eu passei a ser assistente de pesquisa de um projeto internacional que foi desenvolvido lá no Pará, a parceria entre a Universidade Federal Rural da Amazônia e no início a Universidade de New Hampshire, era onde o coordenador do projeto atuava como professor, depois ele passou para a Universidade da Flórida, aí o convênio passou para a Flórida, e ele me convidou para fazer o doutorado lá, de 2002 a 2006. Em 2001 eu fiz o concurso da Embrapa, sem muita pretensão, era apenas mestre, e acabei passando em segundo lugar. E o primeiro lugar, depois assumi uma vaga na Universidade Federal de Alagoas, e a Embrapa me convocou em 2004, no meio do doutorado. Então, comecei a atuar como pesquisador da Embrapa. E 17 anos depois, né, estou aqui no IMA, agora cedido, né, pelo processo para compor força de trabalho no IMA, nesse momento. Eu vou falar rápido do que eu fiz no mestrado. Foi um trabalho em ambiente controlado, em laboratório e casa de vegetação, para estudar a tolerância ao alumínio em cultivares de arroz. A gente queria estudar isso do ponto de vista bem refinado, celular, mas as coisas não deram certo, então o trabalho passou a ser mais uma avaliação morfológica, basicamente, da tolerância ao alumínio nessas cultivares de arroz. Então, acho que o mestrado cumpriu o papel do treinamento, mas não foi a área que eu acabei seguindo depois. Então, em 97, fui para a Embrapa trabalhar, né, num projeto Tipitamba,
e cuja realidade é essa. Essa é a realidade do agricultor da Amazônia, né, de queimar a floresta secundária para plantar. Essa queima disponibiliza nutrientes, ele tem um adubo ali por um tempo limitado, mas que permite ele produzir. Só que isso causa muitos problemas quando o período de pousio da vegetação não é respeitado, né? O tempo que ele tem que esperar para voltar naquela área e queimar de novo. Eles não conseguem respeitar esse tempo por pressão, né, demográfica e falta de terra, então eles voltam na área com um intervalo mais curto e vão causando declínio da capacidade produtiva do solo, né? A produtividade ela se mantém quando o tempo de pousio é relativamente longo, para que os processos ecológicos se restabeleçam, a ciclagem de nutrientes, carbono, e quando o pousio é curto, a capacidade produtiva vai diminuindo ao longo do tempo, né? Então, a sustentabilidade do sistema fica bastante afetada. E esse projeto propunha alternativas à queima. Nesse caso, seria, ao invés de queimar a floresta, triturar a floresta com uma máquina, ou mesmo manualmente. E esse material que iria voltar para boa parte para a atmosfera, carbono, né, mais de 90% voltaria para a atmosfera, fica depositado sobre o solo, protege o solo e aos poucos vai liberando nutrientes, né? Então, é o sistema de corte e trituração da floresta secundária. E foi nesse projeto que eu comecei como bolsista da ETI e continuei depois atuando como pesquisador da Embrapa. Como bolsista da ETI, meu trabalho foi selecionar genótipos de milho eficientes ao uso de fósforo nesse tipo de sistema, porque já que não tem a cinza para liberar nutrientes de imediato, é um sistema que sofre muito no início com a deficiência de nutrientes, e o fósforo é um limitante em solos tropicais, né? Então, a ideia era tentar selecionar materiais adequados a esse tipo de sistema e para agricultores familiares, né, que não têm condições de comprar os híbridos. Então, foi trabalho de campo, principalmente, um pouco de laboratório, aproveitando um pouco da experiência que eu tinha no mestrado. Então, em 99, eu comecei atuando nesse projeto chamado Manflora, que tratava de estudar a manipulação da disponibilidade de água e nutrientes em florestas secundárias na Amazônia Oriental. E meu papel aí era amplo, né? Desde instalar parcela, fazer medições em campo, como preparar toda a logística para receber os pesquisadores e alunos da Universidade da Flórida, ou mesmo do Brasil, fazer compra em supermercado para levar para o campo, eu fazia muita coisa, comprar carro, cuidar da documentação do carro. Então, é curioso, porque quando terminou o projeto, eu ia para o supermercado e ficava meio perdido, porque sempre antes tinha a lista do projeto e a lista de casa, né? E quando eu fui só com a lista de casa, eu achava estranho, parecia que faltava alguma coisa. É um projeto muito, muito demandante, mas por exemplo, eu tratava diretamente com a fundação financiadora, então, para mim, foi muito rico. Eu aprendi muito aqui e me ajudou muito na Embrapa. Quando eu entrei na Embrapa, eu percebi que eu tinha mais facilidade na administração do projeto do que outros colegas que tinham entrado junto no mesmo processo seletivo, né? Então, a pergunta principal desse projeto é entender qual a importância de limitações hídricas e nutricionais no sucesso total. E a pergunta surgiu de um estudo, de uma revisão ampla que o Daniel Zarin, que era o coordenador do projeto, fez na época, avaliando a resposta de florestas secundárias no mundo inteiro em relação a fatores que controlam o acúmulo de biomassa na parte aérea. E o que ele viu, a gente já sabe, quanto mais velha a vegetação fica, maior o acúmulo de biomassa, só que a velocidade do acúmulo dependia do tipo de solo em que, para as mesmas condições climáticas, né, dependia do tipo de solo, ou seja, florestas em solos não arenosos acumulavam mais biomassa do que florestas em solos arenosos. Então, isso está relacionado com a textura do solo. Os solos mais argilosos têm maior capacidade de retenção de água e nutrientes, então, provavelmente, a água e nutrientes controlavam o acúmulo de biomassa, mas esse tipo de estudo não permitia
distinguir o papel de cada um desses fatores, né? E aí, a ideia dele foi fazer um estudo de manipulação de recursos, em que a gente irrigou por microaspersão algumas parcelas na floresta para reduzir o estresse hídrico, que não é tão grande, lógico, na Amazônia, mas a gente encontrava em certo grau, e para ver o efeito de nutrientes, o efeito da disponibilidade de nutrientes, a gente varreu, literalmente, 4 parcelas, né, de 20 por 20 metros de tamanho, por vários anos seguidos. A cada 2 semanas, as parcelas eram varridas para remover a serapilheira, que é a fonte de nutrientes, né, uma das fontes de nutrientes principais, e causar estresse nutricional. Então, foram as duas a forma de manipulação que a gente usou nesse experimento. E aí, eu acho que um aprendizado importante foi um experimento de longa duração e com várias fontes de financiamento. Na época de como assistente de pesquisa, ajudei a escrever uma proposta do CNPq, nós aprovamos no Universal, depois, como pesquisador da Embrapa, nós aprovamos um projeto também. Então, eu percebi ali que, dependendo da pergunta, lógico, mas estudos em que a gente consiga cuidar dele por um longo tempo, né, estudos de longa duração, eu acho que são muito importantes para a concentração de esforços de pesquisa, principalmente no cenário de escassez de recursos que a gente tem, né? Então, ao invés de pulverizar os recursos, eu vi que era uma boa ideia concentrar nesse tipo de estudo, principalmente que a gente queria ver efeitos de variabilidade interanual, né, da chuva nesses processos, e ligar com mudanças climáticas. Então, acho que foi uma boa estratégia. E aí eu fiquei envolvido com muitas medições, desde medições em nível foliar, de fotossíntese em nível de folha, até processos em nível de ecossistema, como a produção de serapilheira, o litefol, decomposição de serapilheira, a medição do efluxo de CO2 do solo, né, respiração do solo, produção de raízes finas, acompanhamento do crescimento em diâmetro e altura, né, inclusive com dendrômetros. E a gente também fez um estudo de amostragem destrutiva para gerar equações de biomassa. Então, nós tínhamos 14 parcelas, 12 foram mantidas para o experimento e 2 nós usamos para derrubar os indivíduos e gerar as equações de biomassa. Então, também foi uma experiência bem interessante. E o que eu vi também, né, nessa pesquisa de relativa larga escala, eu digo larga escala porque os estudos, por exemplo, que avaliavam, que faziam manipulação de água, faziam em áreas muito pequenas, na escala de poucos metros quadrados, e para uma floresta secundária que também o agricultor não consegue queimar e manejar fragmentos grandes, então os fragmentos que a gente encontrava eram relativamente pequenos, que faziam parte da história do agricultor familiar mesmo, né? Então, essa pesquisa em relativa larga escala e longa duração, ela depende de equipe comprometida, né? Eu percebi isso nesse projeto claramente, né? As pessoas locais, esse projeto foi desenvolvido numa área da Universidade Federal Rural da Amazônia, então empregados, servidores da universidade, e a família também. Tem foto da Lívia aqui no campo, inclusive fazendo o projeto de mestrado dela dentro do projeto, tem fotos da Caritas de boné aqui, com uma prancheta. Enquanto eu fazia a medição dos dendrômetros, ela anotava para mim. E um desenho do lado que eu guardei com carinho, que foi em um dia que eu fiz uma medição de respiração do solo e choveu, e a gente precisou cobrir o equipamento, né? Ela retrata aí fielmente esse dia de trabalho, né? É o relatório de campo, o campo com A e tio, né? Enfim, então, são memórias aí bem importantes. E o doutorado, então, fiz na sequência com alguns dados que eu já vinha coletando e outros que eu acabei coletando depois. Eu passei 2 anos na Flórida, cursando as disciplinas,
Depois voltei para terminar os experimentos, assumi na Embrapa e depois voltei para defender. Voltei para a Flórida para defender. E na Embrapa eu fiquei lotado inicialmente no laboratório de ecofisiologia vegetal e depois nós fomos transferidos para o laboratório de análise de sistemas sustentáveis, que não é um nome que eu acho muito adequado, mas foi o escolhido, que a gente avalia qualquer tipo de sistema, não só aqueles sustentáveis. Então, um laboratório moderno que foi já construído de acordo com as normas de boas práticas de laboratório, inclusive para ser um laboratório multiusuário, que atualmente ele é. E a Embrapa tem 42 unidades de pesquisa no Brasil, e elas são divididas em relação às características. Tem as unidades de produtos, por exemplo, a Embrapa arroz e feijão, a Embrapa milho e sorgo, a Embrapa uva e vinho, são unidades de produtos. Tem as unidades de serviços, como, por exemplo, a Embrapa Solos, e as unidades ecorregionais, como a Embrapa Cerrados e a Embrapa Amazônia Oriental, a minha unidade. Então, a unidade ecorregional trata de tudo, né? Peixe, planta, gado, biotecnologia, tudo que a gente possa imaginar faz parte dessa característica de unidade da Embrapa, né? Então, foi uma oportunidade de ampliar muito a minha percepção de como a minha pesquisa pode e deve interagir com outros campos, né, da ciência, principalmente da socioeconomia, né? Apesar de eu ter muita dificuldade em relação à literatura, pela característica da literatura e da abordagem de pesquisa, mas eu consigo ver a importância. E se eu puder resumir, é um pouco difícil para mim, porque eu sou agrônomo, mas não trabalho com agronomia, né? Eu trabalho com floresta, mas não sou engenheiro florestal, e trabalho com ecologia, mas não sou ecólogo, né? Então, às vezes eu tenho dificuldade de dizer exatamente o que eu sou, o que eu faço, mas eu consigo resumir nessas palavras, né? O que eu faço é entender o funcionamento de ecossistemas, sejam naturais, sejam antropogênicos, em resposta a impactos naturais e antropogênicos. E esse tipo de informação eu entendo que ajuda no manejo dos ecossistemas, por exemplo, manejo de florestas, manejo de sistemas agrícolas, e pode ajudar tomadores de decisão também em relação se a gente quis pensar em serviços ecossistêmicos, a gente entender como esses sistemas podem responder a mudanças climáticas. Então, eu vejo minha pesquisa nesse ambiente aí, tá? Eu vi o Lattes, eu listei 5 projetos, muitos são redundantes, porque depende um pouco de quando muda o financiamento, e alguns faltaram ser colocados, então gira em torno desse número. E eu não listei, mas procurei, que ficaria enfadonho, mas procurei classificar um pouco, né? Fazer uma reflexão do que eu estou fazendo, em que escalas, em que temas, né? Então, os temas mais importantes são a fisiologia vegetal, carbono e qualidade do solo. E o que está grifado em vermelho é o que eu venho trabalhando mais recentemente, ou o que eu faço, ou que é o tema da maioria dos projetos, tá? Em sistemas monocultivo de cultivos agrícolas ou árvores, né, eucalipto, teca, outras espécies florestais, dendê, sistemas diversificados, né, principalmente sistemas agroflorestais, e as florestas naturais, secundárias e florestas maduras. Manejo convencional, com uso de mecanização ou uso de fertilizantes sintéticos, e também manejo alternativo agroecológico com outro tipo de abordagem, que é o ambiente em que eu fico mais feliz de trabalhar, porque eu acredito que a gente precisa caminhar para uma transição agroecológica no sistema de produção. Muitas vezes o sistema convencional serve como uma referência negativa, mais do que qualquer coisa.
a escala, nessas 3 escalas, laboratório, parcela e microbacia, mas principalmente na escala da parcela, da propriedade do agricultor familiar ou da área da empresa, e os estudos, principalmente observacionais, desenvolvendo essa pesquisa nas áreas, né, dos agricultores, principalmente, e um número menor de estudos manipulativos, ou seja, aqueles em que a gente iria manipular a quantidade de adubo, ou a quantidade de água, ou o arranjo das espécies, ou a densidade de plantio, algo desse tipo. A maior parte dos estudos tem sido observacionais, que já cria muito desafio do ponto de vista estatístico, principalmente. Tem muita variabilidade aí. Mostrar algumas fotos rapidamente do que eu estou falando, desse estudo de carbono. Esse é um exemplo de uma escavação de trincheira para determinar a estoque de carbono do solo. Trabalho bastante pesado. A gente escava até 1 metro, geralmente, então trabalho pesado dependendo da textura do solo. E aí muita gente entra na trincheira para fazer as coletas de amostras. Aqui, por exemplo, é uma mini trincheirinha, né, ou uma coleta de monólitos para estudo de raízes finas. Então, é um trabalho pesado de campo. E depois, um pequeno exemplo aqui do processamento de amostras para separação de raízes finas, catação de raízes. É um trabalho muito laborioso, né? Muito enfadonho, muitas vezes, mas bem importante. Um projeto, eu estou procurando listar aqui os projetos principais, tá? Daqueles 25, 20 e poucos. Esse é um deles, um estudo em parceria, liderado, na verdade, pela Universidade Federal do Pará, pelo Museu Emílio Gueldi, Universidade de Edimburgo, cujo objetivo é entender o que vai acontecer com a floresta, de forma resumida, em cenários de El Niño, em que o regime de chuvas vai ficar menor precipitação. Então, nesse experimento, em 1 hectare de floresta, foram colocados painéis para captar parte da água da chuva interna, né, a chuva que entra, interage com a copa e cai no solo. Parte dessa água da chuva foi drenada para fora da parcela para causar estresse, para diminuir a disponibilidade de água no solo e causar estresse hídrico. Então, um experimento assim, muito interessante, né? Um dos 2 experimentos que existe na Amazônia, ou existia, na verdade, esse é o único que ainda tem continuidade, por 10 anos, aproximadamente 10 anos ou um pouquinho mais. Então, também, novamente, estudos de longa duração. E eu participei um pouco nas medidas de ecofisiologia de plantas. E o que me chamou mais atenção nesse projeto que eu queria trazer aqui, que foi algo que me marcou bastante, foi a abordagem dos pesquisadores da Universidade de Edimburgo, principalmente de uma pós-doc, e chegou com uma pergunta de pesquisa muito clara, muito focada. Essa é uma área muito de difícil acesso, é 1 dia de barco para chegar lá. Então, a logística para trabalhar nessa área é bem complexa, mas ela chegou com a pergunta de pesquisa clara, fez as coletas, escreveu o artigo, publicou na Nature, e depois o grupo, voltou, né, para a Europa. Depois o grupo voltou quantas vezes foram necessárias para responder as perguntas que faltavam, né, e sempre de forma muito pontual, muito objetiva, e coletou, gerou os dados, publicou e vai para o próximo passo. E eu vi que era uma abordagem que a gente não conseguia manter, pelo menos os grupos de pesquisa que eu trabalhei no Brasil e trabalho ainda, a gente não consegue manter. A gente faz o projeto, chega no fim, tem um monte de dados, demora a publicar, e aí já tem que submeter outro projeto para dar continuidade. Na Embrapa, por exemplo, a gente precisa correr atrás do financiamento, e vai ficando um passivo de dados absurdo, né? Eu mesmo
tenho um passivo de dados muito grande com meus alunos. E esse projeto, para mim, foi muito marcante, assim, como ser eficiente, né, e chegar até o fim da pesquisa, né, chegar até a publicação. Um outro projeto bem importante é esse chamado SAF-Dendê. O Dendê, no mundo, ele é produzido em monocultivo e há muita crítica, principalmente na Ásia, pelos impactos negativos causados na biodiversidade, impactos sociais também, socioculturais. E surgiu da Natura, da empresa, né, de cosméticos, pensar em um sistema de produção que fosse viável do ponto de vista ambiental, econômico, social, para produzir essa planta aqui do ponto de vista industrial, de importância, né, para várias indústrias farmacêuticas, de cosméticos, para a energia é muito importante, essa cultura, sem dúvida, mas do ponto de vista da forma de cultivo, não era... pode causar problema, né, dependendo da forma de cultivo. E havia um mito de que essa planta não poderia ser cultivada com outras. Então, a ideia desse projeto foi avaliar o sistema de produção de dendê em sistemas diversificados, sistemas agroflorestais, nesse caso aqui, manejados com adubação orgânica. E, então, essa é uma visão geral do experimento. Foram 3 propriedades, em cada área 6 hectares, eram 18 hectares de plantios. Não dá para entrar em detalhes aqui. Então, o dendê, né, a linha dupla de dendê era combinada com uma faixa de plantio de outras espécies, como açaí, cacau, as espécies florestais, andiroba, ipê. Um projeto em parceria com a Natura, como eu falei, com a cooperativa agrícola de agricultores de uma região do Pará, chamada Tomé Açu, Centro Mundial Agroflorestal. E a minha parte no projeto cabia avaliar esse sistema do ponto de vista ambiental, olhando para processos relacionados a carbono e mudanças na qualidade do solo. E aí nós fizemos um monte de medições, de indicadores relacionados a serviços ecossistêmicos. Aí tem esse infográfico bem bonitinho, que eu acho, e cada bolinha dessa é uma medição. Tá? Não vou entrar em detalhes, vou mostrar algumas fotos. Peço desculpas por estar em inglês. Então, a gente fez várias medidas na parte aérea, de acúmulo de biomassa, medidas relacionadas à sapeleira, decomposição, medição de índice de área foliar, medição da chuva interna. A gente tem uma torre micrometeorológica instalada lá para a gente um pouco varia ao longo do perfil variáveis micrometeorológicas, como umidade do ar, velocidade do vento, radiação, para tentar entender um pouco como é a interação do dendê com as outras espécies agroflorestais. E no solo também, diferentes medições relacionadas a carbono do solo, raízes, sensores para medir a umidade e temperatura do solo, estudos com macrofauna, estudos com micorrizas, avaliação da solução do solo, para avaliar a composição química da solução do solo, medidas de emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera, principalmente de dióxido de carbono, CO2. Então, foi um experimento bem importante também, que começou em 2008. Eu entrei no projeto final de 2008, início de 2009, e até 2020. Até o ano passado, a gente atuou com financiamento. Então, novamente, um experimento de longa duração e super importante quando se trata de um sistema florestal ou agroflorestal, se a gente quer entender como ele funciona, né? As árvores têm que crescer, isso leva um certo tempo. Importante, acho que falar também da minha participação na pós-graduação, e antes disso também falar das minhas orientações de iniciação científica, muito importante a participação dos alunos, para tocar esses estudos em nível de ecossistema, né, diferente do que eu fiz no mestrado, que eu ficava sozinho no laboratório praticamente com os tubos de ensaio, com os vasos.
esse estudo, essas coisas que eu mostrei aqui muito rapidamente dependem de muita gente, e sem os estudantes de iniciação científica e de pós-graduação isso não seria possível. Certamente eu estaria mostrando outras coisas para vocês aqui, ou numa escala bem menor. Então, como o João falou no início, eu estou vinculado às ciências ambientais, nesse programa interdisciplinar, e lá eu ministro interação solo-planta-atmosfera com outros professores. E na agronomia, eu ministro biogeoquímica de agroecossistemas, e a disciplina que eu considero hoje mais importante é a redação científica, né? Eu resolvi oferecer disciplina porque ao tempo os alunos não publicavam, que continuam sem publicar ainda, e eu não conseguia resolver isso porque era uma demanda caso a caso, e eu pensei, poxa, eu vou pensar aqui num treinamento para a equipe, para a gente começar a avançar nisso, e depois eu fui estudando, porque eu nunca tinha estudado redação científica, é algo que a gente tem que estudar como uma disciplina mesmo. Aí pensei, vou oferecer isso na pós-graduação para outros alunos, porque eu detectava algumas deficiências na redação nas bancas que eu participava, né? Então, achei que era algo que valia a pena, e hoje é a disciplina que eu fico mais motivado a ministrar, porque eu venho aprendendo muito com ela. Tem que estudar realmente bastante para essa disciplina. Perspectivas no IMA, não estou passando muito tempo. O que eu vou apresentar aqui, tem mais alguns 5 slides, eu acho. O que eu vou apresentar aqui é o que eu propus ao IMA nas interações que nós tivemos em relação à movimentação, ao processo de movimentação, com base no que eu li de documentos que havia na época do plano diretor, tá? Então, não tem nada novo do que eu propus. Eu não vou ler tudo pelo tempo, mas, basicamente, uma grande linha de pesquisa seria monitorar a dinâmica da vegetação e do balanço de carbono de fragmentos de florestas nativas, diferentes estágios sucessionais, para isso estabelecer redes de parcelas permanentes, né, para monitorar a estrutura e composição, e os processos ligados a carbono, usando métodos consagrados na literatura ou com alguma adaptação, né. Isso fazia parte do programa estruturante chamado Pesquisa Integrada de Ecossistemas e Desenvolvimento Sustentável. Também propus quantificar serviços ecossistêmicos em áreas de restauração da Mata Atlântica, então, os serviços ligados a nutrientes e carbono, água e qualidade do solo em áreas de restauração, pelo menos 3 modelos de restauração. Apoiar a formação de recursos humanos também era algo que fazia parte da missão do IMA, né? Então, propus essa colaboração, essa participação também. E, na época, pensei em potenciais parceiros, Embrapa, Encapé, o INPA e o Museu Guild, com algumas expertises, UFES, a Rural do Rio de Janeiro também. Então, para estudos relacionados à fauna, água, restauração florestal, levantamento de solos. Inclusive, um dos professores que eu pensava em contactar, que é o Marco Gervásio, da Rural do Rio de Janeiro, eu soube depois que já, inclusive, visitou o museu, visitou o IMA, né? Então já há uma parceria que foi facilitada pelo Luciano, do IFES, e pelo Felipe Seider. Então, isso foi bom, bem legal. Nesse tempo, eu estou há 3 meses no IMA, submetemos 3 propostas, a rede de monitoramento florestal, o edital universal da FAPES. Na verdade, eu apenas ajudei a escrever uma proposta, a compilar o que vocês do IMA já tinham, né, com a ajuda indispensável dos bolsistas, né, João, a Amélia, a Thalita e especialmente a Eliana, que foi incansável para a gente submeter essa proposta. E essa está em avaliação. A proposta ao edital PIBIC da FAPES foi aprovado, né, a gente soube há poucos dias. Então, o IMA vai ter seu programa de iniciação científica, tem 2 bolsas só, é quase que simbólico, mas eu acho que é um primeiro passo.
primeiro bom passo, né? E a gente vai receber também alunos voluntários. E o IMA participou como colaborador nessa proposta de novas tecnologias para estimar estoque de carbono em florestas regeneradas, liderado pelo Marcelo Simonelli do IFES, e ela, soubemos anteontem, que ela foi classificada em terceiro lugar, então há boa chance de ser também financiada. E eu não fiz a relação das propostas submetidas com o que eu propus ao IMA, não vai dar tempo de discutir isso, elas estão muito erradas. Então, o que eu propus no início, por algum motivo ou outro, nesse início de trabalho aqui, eu fico feliz das coisas estarem se conectando bem, né? Algumas partes já fazendo as conexões com as oportunidades de financiamento. Eu comecei a participar desse projeto Regenera Brasil, que trata de levantar modelos para restauração da Mata Atlântica, avaliar custo e efetividade de modelos, e eu vou participar das avaliações de multifuncionalidade de diferentes tipologias florestais, que não é nada muito diferente do que eu já vinha fazendo na Embrapa, lógico, com algumas adaptações do ponto de vista de métodos, mas era bastante o que eu já fazia lá, então fiquei feliz de que eu posso já trazer essa experiência de lá para o IMA, né? Uma missão que o Sérgio me passou é retomar a publicação do boletim do museu de Biologia Melo Leitão, que a gente, uma proposta de nome, né? O último nome dele era o complemento com nova série, que foi publicada até 2017, e agora a gente propõe aí o boletim do museu, série IMA, tá? E a ideia é ter 2 números temáticos por ano, e o primeiro número que já está definido é sobre restauração da Mata Atlântica, e cada número temático vai ter um editor convidado, o primeiro deles é o Luiz Fernando, da Universidade Federal do Sul da Bahia, muito solícito, né, para esse trabalho, vai ser muito bom, e um possível segundo número vai tratar da... Então, eu também estou bastante... É um desafio bastante grande. E a Jornada da Mata Atlântica, já terminando, o que eu queria apontar, uma coisa que me chamou muita atenção depois que eu cheguei aqui, vendo a apresentação de vocês, dentro do ciclo de seminários, vendo as apresentações do Sérgio Lucena e algumas lives do IMA, eu percebi quão forte é a história do museu, né? E a sua relação com o IMA, e a história desse pesquisador notável, Augusto Ruisk, né? Então, eu percebi que o IMA tem uma energia, né? Um ambiente muito especial, vinculado a essa história, né? Muito, muito marcante do museu do Augusto Ruisk, e, de certa forma, eu sinto até uma relação por ele ter sido agrônomo também, né? Então, não deixa de ser uma conexão também com ele, né? Uma afinidade, né? Então, para mim, eu me sinto privilegiado de ter trabalhado na Amazônia e agora trabalhar num outro bioma extremamente relevante para o Brasil e para o mundo, como a Mata Atlântica, e vir para uma instituição que tem, apesar de nova e apesar de ainda pequena, mas ter essa história muito forte, essa energia muito bonita, né? E eu vejo vocês falando com tanto entusiasmo, né, da instituição, que é algo muito cativante. Eu sinto orgulhoso e honrado de poder agora atuar no IMA e poder ajudar a instituição. Muito obrigado. E perguntas, estou à disposição. Excelente, Steel. Nós que agradecemos, belíssima apresentação, belíssima trajetória. Muito obrigado. Eu acho que o interessante desse espaço, uma das coisas mais interessantes é a gente conseguir traçar aí projetos e atividades futuras em conjunto, né? Então, nesse sentido aí, eu já queria te convidar, ou melhor, te intimar, pegando carona no
no seu primeiro slide, queria te desafiar para uma partida de futebol de botão, em breve. Opa, beleza. Meu tá meio enferrujado, mas a gente pode botar isso em prática. Legal, ótimo, cara. Que bom. Pessoal, Sabia que apareceu alguém. Desculpa, o que foi? Eu sabia que ia aparecer alguém do grupo aqui. Tamo junto, cara. Tamo lá. A Seleção Natural é o nome do meu time. Pessoal, perguntas, podem abrir o chat, podem abrir a câmera, podem fazer, enfim, microfone. Eu vou ler a primeira do Jonathan aqui, depois vocês fiquem à vontade, por favor. Jonathan perguntou, quais foram as principais características do ponto de vista físico e biológico nos solos em transição agroecológica que você observou? Se trabalhou esses sistemas com pequenos produtores, qual foi a aceitação do sistema? Boa pergunta, Jonathan. O que esse projeto que eu apresentei para vocês, que tem hoje 10 anos, fazendo 11 anos, foram em 3 unidades de agricultores. E a partir de 2016, a gente aprovou um outro projeto para testar esse sistema com um número maior de agricultores. A gente ampliou para mais 12 ou 15 agricultores com características técnicas, sociais, culturais diferentes. Esse projeto que eu apresentei agora do SAF Dendê, ele foi desenvolvido na Canta, que tem, eu teria que contar um pouco da história de Tomé Sul, não vai dar tempo. Eu vou falar de forma resumida. Os agricultores são experts em sistemas agroflorestais. Então, a aceitação deles foi muito boa, né? Eles duvidaram um pouco do manejo sem queima, é um sistema que demanda intensa poda, né, para aporte de nutrientes, mas ao longo do tempo eles foram vendo a aceitação. A produção de dendê nessa área tem menos plantas do que o monocultivo, lógico que a gente tem outras plantas no meio, né, ela tem 70 a 99 plantas por hectare, em relação ao monocultivo que tem 143, mas a produção de dendê é igual nas duas áreas. Então, se eu tenho a mesma produção com um número menor de plantas, quer dizer que as plantas produzem mais, né? A produção por planta é maior. E aí, lá, tem dendê, mas tem açaí, tem cacau, então eles começaram a ver, poxa, dá para plantar dendê e dá para manter a nossa cultura de plantar cacau muito forte na região, açaí, e a aceitação foi boa, porque eles começaram a ver também os benefícios, controle biológico natural, menor uso de defensivos, né? E melhorias no solo. As melhorias no solo foram o acúmulo de carbono ao longo do tempo, a gente tem isso documentado já, melhoria na qualidade do solo, melhoria na agregação, o solo é mais bem agregado, então isso favorece troca de gases, água, você sabe, né? As plantas funcionam melhor nessas condições. E para esse novo grupo de agricultores, a gente tem poucos dados, mas a aceitação também começa a ser boa. Inclusive, eles começam já, por conta própria, a reproduzir esse sistema, e outras empresas que produzem dendê em monocultivo começam a, vamos dizer assim, copiar esse sistema de plantio de dendê. Então, a aceitação tem sido boa não só para o pequeno agricultor, mas também para as grandes empresas. Excelente. Pessoal, perguntas? Pensando só na mudança, não pensando na sua mudança de instituição, nada disso, só de um bioma para outro, que tipo de desafio, que tipo de dificuldade você acha que você está esperando encontrar em relação à Mata Atlântica do que se você achava, do que você encontrava no bioma amazônico? Assim, as diferenças mais claras, os desafios são bem parecidos, mas as diferenças mais claras para mim são relevo, claramente relevo. Então, um tipo de erosão que existe aqui, a gente vê pouco lá na Amazônia. E o clima, né? As estações bem mais marcadas aqui, o frio, verão e inverno, né? Assim, penso que vai ter implicação no desenho dos experimentos, das amostragens. Acho que são as diferenças principais que eu imagino. Excelente. Relevo, a gente precisa atentar muito para o relevo aqui.
Imagino que plano, então fica um pouco mais fácil. Mas eu acho que a logística aqui, por outro lado, vai ser mais fácil. Por exemplo, tem as estações biológicas aqui muito próximas, né? E nossos experimentos lá ficavam a 200 quilômetros para frente. Aí. Então, era Perfeito. bem mais complexo. O Fred está perguntando aqui, Stu, há possibilidade de avaliar a relação entre atributos funcionais de espécies vegetais e parâmetros físico-químicos biológicos do solo? Sim. O que a gente precisa fazer, dependendo da vegetação, imagino que esteja falando de floresta, né? A gente precisa fazer uma amostragem bem mais minuciosa e era algo que a gente, nesse projeto lá do Secaflor, tem algumas informações relacionadas a traços foliares, né, ou características funcionais de folhas, tipo área foliar específica, relação lignina-nitrogênio, fazer ligação com características do solo. Ou a gente olha para gradientes de solo bem marcantes, né, solos mais pobres, solos mais ricos, isso deve refletir nos traços funcionais. Então, sim, é algo que... Eu não falei muito, mas uma das coisas que eu mais gosto de entender é como que as plantas se adaptam às condições de estresse, de limitações de nutrientes e água. Isso reflete nos traços, nas características funcionais, certamente. Excelente. Eu achei interessante você tentando se definir, né, como um agrônomo que flerta com a ecologia, que flerta com a engenharia florestal, e agora, ou seja, vários desafios novos, e agora você está com essa editoração aí do boletim, né, que eu imagino, pelo que você apresentou da sua trajetória, deve ser uma novidade aí no que você fez. Queria saber se tem prazo, se você pode dar um spoiler aí, se há previsão de quando que o saudoso boletim vai voltar a circular, e como está sendo para você, está tirando de letra, ou está muito mais difícil do que você imaginava, como que está isso? Eu tenho atuado como editor associado lá da Acta Amazônica e numa outra revista chamada Ciência Florestal com menor frequência, mas a Acta Amazônica com maior demanda. Então, eu já comecei a acompanhar um pouco como é o processo, né, Não é tão novidade assim, então. De recrutar os revisores, mas, lógico, bem limitado. O editor, né, já tem uma responsabilidade muito maior. Então, consegui já manejar um pouco esse sistema nesse sentido. Mas um desafio, sem dúvida nenhuma, uma revista com a característica que vai ter o boletim é um desafio, lógico. E o spoiler, João, a gente está pensando em pouco tempo já fazer a chamada. A ideia é ter que o Luiz Fernando convide alguns grupos para escrever os artigos e a gente vai abrir um número X de artigos para demanda espontânea, que esteja dentro desse foco da restauração florestal, e a ideia é que estabelecer um prazo de 3 meses aproximadamente para receber as contribuições. Excelente. E ela vai seguir com exemplares impressos também, ou já vai partir direto agora para a versão online apenas? Porque eu acho que até a última, posso estar errado, mas até as últimas edições, os últimos volumes, ainda tinha a versão impressa, né? O que eu vi no site da revista tem o ISSN impresso e online, deve ficar só online. Hoje de manhã eu tinha uma reunião com o pessoal do IBICT estou tentando entender ainda como fazer com que essa revista vá para o sistema online, né? Não sei. Tem a ferramenta chamada Open Journal Systems, que estou tentando me informar, mas eles não puderam se reunir, porque eu poderia trazer mais informações para vocês. Mas a ideia é sim que ela fique online, que a gente já comece todo esse processo de submissão online, sem dúvida. Excelente. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma consideração? Linguagem, é importante falar, João, aproveitar para falar. Não vai ser uma linguagem estritamente científica. Olha. A ideia não é competir com as outras revistas, porque a gente vai levar um tempo para chegar até a um nível desse, né?
mas que ela cumpra o papel de traduzir a ciência em publicações que sejam úteis para tomadores de decisão, né? Interessante. Gestores, então, para um outro público que demanda esse tipo de informação, que não acessa a Nature, a Science, o Ecology e outras revistas, né? Então... Excelente, bacana. Hélio, você abriu o microfone por acaso? Sim. Eu não, foi por acaso não. O Stu, só um comentário, tem 2 locais aqui na região muito interessantes que podem se conectar com seus projetos, que eles têm características singulares de serem áreas assim, bastante degradadas no meio da floresta, e que tem algum tipo de impedimento para que a floresta retorne, apesar de ter um banco de semente formidável no entorno. E são justamente 2 áreas em áreas bem protegidas. Uma é na Reserva Biológica Augusto Ruschi e outra na Estação Biológica de Santa Lúcia. Talvez tenham histórias diferentes, mas possivelmente tem alguma relação com ocupação agrícola no passado. Então seria bacana você conhecer essas áreas e tal, porque eu acho que vão dar o que pensar aí para os seus estudos. São áreas de fácil acesso, muito próximas daqui, que poderiam render experimentos bastante interessantes. Obrigado, Hélio. É interessante isso, porque a Mata Atlântica tem um potencial de regeneração fantástico, como na Amazônia, mas tem áreas que são cultivadas talvez por longo tempo, com queimada, por exemplo, e aí o potencial de regeneração é mais lento, né? Então, nessas áreas pode ser necessário outro tipo de intervenção. Então, foi muito bom saber. Obrigado. Legal. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma consideração? Bom, sendo assim, Stu, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela trajetória. Sucesso nas metas aí, né? Nos planos futuros. Te passo a palavra aí, caso você queira fazer uma consideração final, tá bom? E no mais é isso, gente. Obrigado pela participação de todas. Até semana que vem. Tá, João, obrigado. Só para terminar, falar uma coisa que eu acho que é importante também. Eu orientei recentemente 2 alunas em estudos de macrofauna do solo, um aluno em estudos de micorriza, e não só a minha área de atuação, mas eu contei com parcerias, inclusive no Museu Emílio Guild, para esse tipo de desafio. Então, porque eu sei que é importante avaliar a macrofauna do solo em sistemas agroflorestais, por exemplo, que foi o que a gente fez, e em floresta também. Então, aqui, diferente da Embrapa, por exemplo, o IMA tem uma expertise aí com vocês, bolsistas, tenho acompanhado um pouco o trabalho de vocês, que abre muitas frentes de trabalho para a pesquisa que eu faço, de repente ligada a serviço ecossistêmico. Então, por exemplo, identificação de fauna, macrofauna do solo e outros tipos de estudos, eu acho que dá para potencializar bastante aqui. Então, minha ideia é, em algum momento, ir aprendendo um pouco mais com vocês e estabelecer essas parcerias, de repente, para todos nós trabalharmos em parcelas permanentes, de tamanho suficiente para que todos possam fazer seus estudos, né? Também é uma ideia. E tenho ficado em teletrabalho aqui em Santa Teresa, né, ainda bem receoso por causa da pandemia e por causa dos contatos com familiares, com idosos, mas estou totalmente à disposição a qualquer momento para a gente conversar, tá? E com todos do Instituto. Obrigado por essa oportunidade aqui. Excelente, Stu. Quanto está disponível aí para dialogar, tenho certeza que a recíproca é verdadeira aqui. Fala em nome de todos. Qualquer coisa, é só falar que estamos aí. Tá bom? Boa tarde, forte abraço, pessoal. Obrigado, Stu, mais uma vez.